Fluminense 2, Bragantino 2. Diniz, boa noite. Minha pergunta são duas, na verdade. Uma, se você acha que a atuação do primeiro tempo beirou aquilo que você realmente espera, e como explicar a quantidade de gols de bola aérea sofridos pelo Fluminense? A gente jogou bem o primeiro tempo, aproveitamos de um aproveitamento na questão de fazer gols abaixo do que a gente fez, porque eu podia ter virado 2 ou 3-0 o jogo, e a gente fez um gol só no final do segundo tempo. E o ponto negativo foi voltar depois, em 5 minutos, a gente ter sofrido 2 gols. Você perguntou do número de bolas aéreas, você falou? Então, se a gente for procurar uma solução mais fácil, eu vou falar porque eu não estava jogando sem zagueiro, né? E não é assim. O segundo gol até justifica se tivesse um zagueiro, mais um zagueiro, talvez tivesse, o gol pudesse ter sido evitado. Mas mesmo se tivesse o zagueiro, cara, assim, tem um monte de coisa errada que a gente fez. O primeiro gol do Bragantino era o arremesso lateral nosso, campo de defesa. A gente cobrou o arremesso lateral sem sentido nenhum. Aí perdemos a bola, aí fizemos uma falta. O nosso time está um pouco mais baixo, pedi para não. Foi alertado para evitar fazer falta desnecessária. E eles tinham um time alto. Não foi um jogador alto, não tem nada a ver com ter zagueiro. O zagueiro já está no miolo da área ali naquele gol. O Sacha pegou, antecipou o primeiro pau, que é uma coisa que a gente tinha já também alertado, que não é o primeiro gol. Quando o Botafogo aqui na Libertadores, eles fizeram um gol parecido no primeiro pau. Então a gente tinha alertado para a bola do primeiro pau, então não teve nada a ver com o zagueiro, o primeiro gol do Bragantino. E o segundo gol, a gente está com a bola também, uma falta, a gente vai fazer uma inversão desnecessária, depois a gente demora a recompor o time todo. E a área fica mal preenchida, fica 2 zagueiros para 2 atacantes. Aí teve um bom cruzamento, ali uma antecipação, e o cara fez o gol. Então eu não acredito assim a falta de. Talvez o segundo gol, pode ser que o zagueiro tivesse lido melhor a jogada e tivesse tirado a bola de cabeça, mas também podia ter saído o gol. Se a gente faz o que era para ter sido feito, o cruzamento nem tinha existido. Nenhum nem outro cruzamento. Então a gente não ia tomar o gol. Então é isso, a gente vai procurar ajustar. Para evitar gol de cabeça, a primeira coisa que você tem que fazer é evitar a bola parada e evitar cruzamento. E depois a gente ter uma área bem preenchida e estar muito atento para que os gols não saiam. Boa noite. Aqui à sua esquerda. Uma das consequências da ida do Martinelli para a zaga, que é um risco calculado, como você disse na última entrevista coletiva, é a entrada do Lima no time. E eu queria que você dissesse o que o time ganha com a entrada do Lima no meio de campo em termos de movimentação, das opções que ele dá, porque ele é um jogador que sofreu críticas contra o Colo-Colo, hoje fez 2 gols, e mesmo depois de fazer o primeiro gol do primeiro tempo, ele também chegou a ser vaiado durante parte do segundo tempo. Tanto que ele faz o gol e parece que não comemora muito. E você é um cara que trabalha muito essa questão humana do jogador. E você aposta no Lima no momento em que ele está sendo criticado, como que é também trabalhar a confiança do jogador para ele vencer um momento, às vezes, de adversidade e hoje fazer esses 2 gols? Eu acho que o Lima, desde quando ele chegou aqui, foi uma das melhores contratações que a gente fez desde o ano passado. Talvez o Lima, talvez ele seja o jogador que mais atuou pelo Fluminense desde quando ele foi contratado. Não em minutagem, mas todo jogo, se ele não saiu titular, ele entrou na partida. E na imensa maioria das vezes correspondendo e ajudando o Fluminense. É um jogador inteligente, de técnica refinada, de muita mobilidade, e para jogar de 8 ele desempenha muito bem, porque ele ajuda na marcação e ele chega muito bem na frente. Só vê a quantidade de gols que ele tem, de assistência, mesmo não sendo o titular absoluto do time. Então acho que a gente tem muito ganho quando o Lima entra no time. Obviamente você pode falar assim, pode ser que perca um pouco de marcação, mas ele corresponde bem, ele é um cara muito dinâmico. E eu espero que a torcida olhe ele com olhos diferentes, porque você é um jogador que merece crédito com o torcedor do Fluminense, porque ele foi muito importante em tudo que a gente tem conquistado nesses últimos tempos.
Boa noite, Diniz. Caio Pereira, do Jornal Globo. Eu queria perguntar para você se você fez alguma mudança tática na equipe, porque nos jogos contra o Flamengo na semifinal o time praticamente não finalizou a gol, no jogo contra o Alianza Lima foram poucos chutes a gol e hoje o primeiro tempo foi praticamente um bombardeio. Se isso foi um pedido seu para chutar de longa distância, aproveitando as características do Marquinhos, por exemplo, que é um jogador que chuta bem de fora da área, queria saber se isso foi um pedido seu de abrir o chute. Na realidade, o pedido meu é desde sempre. Quando a gente não... determinados adversários têm mais dificuldade para fazer finalizações. Eu acho que com o tempo, com os treinamentos, com o ajuste melhor do time e também com a característica de alguns jogadores, a gente tem mais possibilidades de fazer chutes de fora da área e também a gente chutou de fora da área hoje com um monte de gente, teve finalização de cabeça, finalização de dentro da área de pé. Eu acho que o time conseguiu jogar muito bem hoje, principalmente no primeiro tempo, e no segundo tempo também jogou bem. Infelizmente, a gente voltou para o segundo tempo menos concentrado na marcação do que devia. A gente devia ter marcado melhor ali na fase inicial do segundo tempo, que o Bragantino se arriscou, colocou um ponta e 2 centroavantes, e a gente tinha que ter tido mais atenção para a gente evitar, principalmente esse começo do jogo, para a gente voltar a ter o controle natural, que a gente teria o controle do jogo. A gente estava jogando muito bem com posse, a gente estava fazendo ataque rápido, estava jogando com o jogo com saída curta, com saída longa, estava chutando de fora da área, chutando dentro da área, tendo penetração por dentro, jogando dos dois lados do campo. Então, ofensivamente, que é o mais difícil, a equipe estava produzindo muito bem. Mas a gente tinha que ter marcado melhor. Não é a defesa, não é a linha de 4. O time todo tinha que ter marcado melhor, principalmente no começo do segundo tempo. Boa noite, Diniz. Fernando Silva, do Rádio Sintonia Esportiva. Nos últimos jogos, quando você faz a substituição do Felipe Melo ou de um outro zagueiro, você opta por puxar o Martinelli e o André para a zaga, tendo o Felipe Andrade e o Antônio Carlos no banco. Gostaria de saber se essa escolha, você puxando o Martinelli para a zaga, inclusive você ganha um pouco na saída de bola, mas perde um pouco na bola aérea. Gostaria de saber se isso é uma escolha tática, isso é uma escolha do próprio jogo, ou se, de repente, é uma escolha mediante ao adversário que o Fluminense está enfrentando. Obrigado. Eu acho que é tudo junto. É uma escolha para o time ter mais chance de ganhar o jogo. E a gente fez isso inúmeras vezes no ano passado, com o André. Estava puxando mais o André do que o Martinelli para a zaga, mas o Martinelli tem um pouco mais de altura, um pouco mais de jogo aéreo. E é uma conta que a gente tem que ajustar. O time, eu não enxergo nunca o time como um setor isolado. A gente falha no sistema defensivo quando a gente está marcando. Você vê, o momento que a gente melhor marcou no jogo foi que a gente jogou com o André e com o Martinelli na zaga, e com o Ganso e o Lima de volante. Foi que a gente menos sofreu finalização, que a gente menos sofreu o jogo aéreo, porque o time estava fazendo outras coisas que não era só coisa individual. Taticamente começou a pressionar um pouco mais a bola, tirar o time de trás mais rápido. Então a gente tem que melhorar como um todo no sistema defensivo para a gente evitar os gols que a gente tem tomado. Aqui, Diniz. Aqui. Lucas Mol, da Litoral News, boa noite. Você tem, por exemplo, em 2019, um jogo histórico, Fluminense 5-4, ano passado na Libertadores, confronto histórico contra o Inter. Normalmente você traz esses jogos que o time pratica muitas finalizações, o outro time também joga. Eu queria que você definisse dentro do seu estilo de jogo, é claro, como traz esse futebol que em vários momentos, em alguns jogos históricos, consegue proporcionar muitas finalizações e, é claro, partidas de muitos gols. Isso é uma coisa meio... A gente tenta, no fundo o que a gente tenta não é fazer o que aconteceu contra o Grêmio, nem o que aconteceu contra o Inter. Se a gente puder fazer gol e não tomar, muito melhor, né? Então, às vezes acontecem alguns desequilíbrios e para o torcedor que gosta de futebol é muito bom, mas a gente tem que procurar manter o nível de... A gente tem que, no fundo, teria que repetir o que fez no primeiro tempo no segundo. Finalizar bastante e não possibilitar que o adversário finalize com facilidade. Eu nem acho que a gente cedeu muitas finalizações no segundo tempo também. A gente, infelizmente, os 8 primeiros minutos ali do 7 do segundo tempo foram muito determinantes para a gente não sair com a vitória hoje. O último, Diniz, para encerrar.
Buenas noches, profesor. Disculpe, le voy a hacer la pregunta en español. Voy a tratar de hacerla bien despacio. ¿Me entiende? Sim, vou tentar. Voy a hacer, dos preguntas bien específicas. Primero, ¿qué le está faltando a David Terán para tener un poco más de minutos en este equipo? Y la segunda, llamó mucho la atención el día martes en el partido de Copa Libertadores, después del juego con Colo-Colo, que Arturo Vidal le dejó su camiseta a usted como un regalo, como un presente. ¿De dónde surge eso? ¿Hay una amistad? ¿Se conocen? ¿Hay algún pedido? Si me pudiera contar un poco, se lo agradecería. Muchas gracias. O Vidal é um jogador que eu tenho muita admiração por tudo que ele construiu no futebol. E aqui era um prazer poder enfrentá-lo aqui quando ele estava no Flamengo. Embora a gente nunca tenha trabalhado junto, teria sido um prazer. E ele sabe disso, eu farei. Ele deu a camisa para eu dar para os meus filhos, que também gostam muito dele. A primeira pergunta foi a de Terán. O Terán está treinando bem, está se adaptando e com o tempo, muito provavelmente ele vai ter mais minutagem. Obrigado, boa noite, Diniz.